Olá, tudo bem? Alexandre, comentário para o dia 11 de abril de 2017, vai ser muito rápido aqui. Então vou começar com o gráfico do Ibovespa. O Ibovespa está dentro de uma tendência de baixa, né, pelos critérios que a gente utiliza no Voo na Bolsa 21 e no Estratégias Vencedoras. Tenho aqui esse fundo que está aqui abaixo, teoricamente, né, era para estar abaixo desse fundo anterior, mas eu não considero isso aqui fundo. Então aqui sim eu considero um fundo, como eu falei ontem para você, e eu vou traçar a minha linha de tendência de mínima com mínima. Então eu tenho essa linha aqui, que é uma LTA, uma linha de tendência de alta. Essa região serve como principal região de suporte. Eu falei para vocês isso no vídeo de ontem. E agora a gente vai ver se o mercado vai voltar a subir. Então eu tenho aqui fundo acima de fundo anterior. E agora eu vou ver se eu vou conseguir voltar a subir para romper esse último topo, para fazer topo acima do topo anterior. Se você for traçar aqui uma linha de resistência, você vai ter uma linha aqui parecida aqui com essa, né, se você quiser plotar. Então eu vou ter um triângulo formado, onde eu vou esperar o rompimento, né, de um dos lados, ou para cima ou para baixo, para quem gosta de figuras clássicas. A tendência então do Ibovespa é uma tendência lateral. Operar aqui é muito mais arriscado, então eu espero que pelo menos eu tenha aqui um candle de alta amanhã, né, para pensar em novas compras. Então eu vou esperar um candle de alta ou então um candle forte de baixa, mas a maior probabilidade é que tenha um candle de alta e que o mercado volte a subir. Dólar futuro, a outra coisa, né? Lembrar também que aqui eu estou fazendo comentário independente, que não sou ligado, eu não recebo por isso, não sou ligado a nenhuma corretora. Dólar futuro trabalha dentro de uma tendência também lateral, aquela indefinição eterna, né? Mas em algum momento isso aqui vai explodir ou para cima ou para baixo, que o mercado é assim mesmo, fica ali naquele negócio, nem vai nem volta, nem vai nem volta, até que momento ele vai, ou então ele sobe, ou então ele cai. Então eu tenho aqui fechamento acima, fechamento abaixo, indefinido. Então operar aqui no dólar é muito arriscado, fico de fora. CCMK 2017, milho futuro, trabalha dentro de uma tendência de baixa. Deu para ganhar um bom dinheiro aqui, né? Para quem está no setup de 989, R$ 3,80, embora tenha subido hoje, mas o milho ainda está na tendência de baixa. Que conhece um pouco de análise técnica de indicadores, sabe que eu tenho aqui um fundo abaixo do fundo anterior, fundo acima de fundo anterior, divergência de alta. Em algum momento, né, o milho pode ter uma subida e já será o momento para encerrar as minhas operações. Petrobras, Petri 4, gráfico diário, hoje sobe 1,63%, está dentro de uma tendência de alta, armando aqui esse fundo, acima desse outro fundo aqui e acima desse outro fundo. Então tenho fundos ascendentes, meu stop pela análise gráfica clássica fica em 14,41. Agora, pelo estratégia vencedoras, o stop está em 13,92. Tendência da Petrobras é uma tendência de alta, rompeu esse último topo em 15,16, abre espaço para buscar os R$ 16, então estou acompanhando de perto a Petrobras. Vale do Rio Doce, tendência da Vale 5, é uma tendência de baixa ainda, a Petrobras está mais forte que ela. A Vale hoje, embora tenha ficado estável, né, subiu pouca coisa, 0,07%, está dentro de uma tendência de baixa ainda. Então eu tenho aqui um topo, depois eu tenho esse novo topo e depois eu tenho esse outro novo topo. Se eu juntar, se eu unir os últimos topos, eu vou ver que eu tenho uma tendência de baixa por topos descendentes. Para que o mercado volte a subir, é preciso que haja um rompimento dessa LTB e aí eu vou ter uma explosão para cima, uma possível explosão, a probabilidade que o mercado volte a subir. Então, para Vale do Rio Doce, eu só compro acima dessa LTB por volta dos R$ 29, enquanto isso eu fico de fora. Eu tenho que a Vale perdeu o fundo anterior, o topo está acima do topo anterior, então eu tenho aqui um possível alargamento que pode fazer com que a Vale busque essa zona aqui, ó. Topo com topo e fundo com fundo. Vou pegar aqui, ó. Esse aqui é o fundo e o possível fundo agora, né? Então, isso que eu tenho para Vale do Rio Doce. A gente vai alargando aqui, pode ser que a gente volte a subir, busque ali os R$ 31, 30,50. Preciso do rompimento dessa LTB.
YouTube 4, deixa eu ver se eu coloquei aqui o código que eu coloquei. Tendência da YouTube 4 é uma tendência de baixa ainda. Eu tenho aquela linha de tendência, né, que eu já venho falando aqui há algum tempo, formada aqui, ó. Deixa eu colocar, deixa eu ver se consegue, né? Isso aqui, ó. Uma linha de tendência de baixa. Eu preciso, assim como o Vale do Rio Doce, que haja um rompimento dessa LTB, para aí sim ter uma pressão mais tranquila de compra. Quando isso acontecer, eu espero novas altas no mercado. Então, YouTube 4, tendência ainda baixista, mas eu espero que o mercado rompa essa LTB e volte a subir. Só após isso que eu vou comprar. Igreja, simplesmente Igreja, pediu para eu comentar aqui Siderúrgica Nacional, Uzi Minas, né, e Alesc, salvo engano. Siderúrgica Nacional, tendência de baixa. Desde a última venda tem um lucro de 18%, então para quem sabe operar na ponta vendedora, isso é visto lá no curso de estratégias vencedoras, a estratégia é vista lá no curso. 18% de lucro aqui, então nada para fazer, não gera nenhum tipo de compra, tendência de baixa. A Uzi Minas, tendência de baixa ainda também, pode ser que haja algum tipo de repique, não opera o repique, né? A tendência é de baixa, embora eu tenha aqui fundo, mesmo nível do fundo anterior e fundo pouco acima do fundo anterior, né? A tendência sim é uma tendência de baixa, né? Nem um pouco acima, né? Está sem nenhuma divergência aqui, se eu considerar esse candle. Então a tendência da Uzi Minas é de baixa e eu só compro acima dos 4,51. Acho que a outra ação foi a Alesc 3. Tendência de baixa gerou saída da operação compradora hoje na Alesc. O pequeno lucro, né? Pequeno lucro de 1%. E eu vou precisar agora de um novo fundo aqui, para ficar aqui um fundo acima do fundo anterior, para ter uma nova compra em Alesc. Então eu não compro amanhã, eu espero a confirmação desse fundo. A Adriana também pediu para eu falar aqui de igual 4, igual 4 tendência de baixa. Tem uma divergência de alta aqui, esse último quando o principal candle é a principal região de suporte. Se houver uma violação de uma máxima, pode ser que haja algum tipo de compra contra a tendência, com alvo nos 5 e 10 aproximadamente, o que daria aqui um lucro de 11 ou 10%. Então alvo de 10% para uma possível compra de Goal, stop abaixo dos 4,39, stop de 5%, retorno de 2 para um risco de 1. Não faça essa operação porque eu não trabalho contra a tendência, mas a Goal tem uma divergência de alta, o que pode sim fazer com que ela repique. A outra ação é SLED 4. SLED 4 está tentando voltar para uma tendência de alta, então eu tenho aqui uma possível compra feita pelas estratégias vencedoras que não foi feita por causa da lista, né, salvo engano. Ela não estava entre as mais fortes, mas eu tenho a última resistência, esse último topo em 5,15, a máxima hoje 5,10. Então esperar aqui para ver o que vai acontecer, né? Uma ordem atrasada em 4,96 poderia ser colocada aqui, com stop abaixo de 4,63. De olho também aqui nessa ação, a Adriana perguntou. RNE11, W11. Deixa eu ver o que foi que aconteceu hoje aqui, olha. Tendência é uma tendência ainda de alta. Eu preciso desse último fundo. Confirmou esse último fundo, aí sim eu volto para subir. Então, beleza? Vamos lá no intraday. O mercado não gerou compra hoje, né? Então tá aqui o gráfico. Posso gerar uma compra aqui em 6,35 amanhã. Então se isso aqui acontecer, houver o rompimento dos 6,35, eu posso até pensar em uma possível compra. Vou deixar minha ordem aqui para me lembrar, né? Amanhã o que é que pode acontecer. Então vai ter aqui um alarme. Quando tiver um alarme eu vejo como é que está o mercado e aí eu posso comprar aqui RNIL 11. Também posso comprar RNIL 4 dentro desse mesmo esquema, porém a RNIL 11 está mais forte que a RNIL 4, então eu estou de olho nela. As duas ações aqui podem gerar uma compra para mim amanhã no intraday, e aí é uma compra de intraday que pode fazer com que eu compre, que leve essa ação para operar no gráfico diário no swing trade. Então essas duas ações, né, aqui nesse dia tive muitas perguntas, né, sobre a ação aqui no dia 4 de abril. No outro dia a ação caiu, depois caiu, depois caiu, depois caiu, né? E lembra que aqui eu falei que eu não iria comprar essa ação porque ela já tinha caído, subido muito. Então recuou, gera saída agora, né, em 1,66 pelo gráfico diário no Estratégias Vencedoras.
e aí saio e espero novas compras. Quando a Nova 4 mandar que eu compre, aí eu compro e compartilho aqui com você. Então é isso, acesse aqui o vonabolsa.com.br, faz um curso, manda um e-mail para mim, contato@vonabolsa.com.br, e a gente vai se falando. Mas rapidinho que o João pediu para eu comentar aqui o IBR4, né? Vou colocar aqui o IBR4. O IBR4 a tendência é uma tendência de baixa. Então aqui eu tenho a Oi com um topo abaixo do topo anterior. Tenho um fundo que vai se formando abaixo do fundo anterior. Esse aqui é um canalzinho já de baixa se formando. Dentro de uma tendência de baixa não quer dizer que ela vai continuar caindo. A tendência de baixa ela é feita assim, ó, com zigue-zagues. Ela pode subir. Se bateu aqui nos 3,70, 3,75, se deixar uma sinalização de topo, eu penso em sair da posição comprada aqui dessa ação. Eu penso em sair não, né? Porque eu não estou comprado. O método também não está comprado. Então, se eu tivesse comprado, eu colocaria um stop em 3,11 e deixaria aqui para sair em 3,80, 3,80 mais ou menos, né? Então, a tendência da Oi BR4 é uma tendência de baixa e eu não opero compras dentro da tendência de baixa. Basicamente é isso, foi um prazer e até amanhã.